Gostei. Em 1934, uma garota... Começou o caso criminal. Esse foi o último. Ele confiou no cara agora, ó. Gente, que bonitinho. Tá. É isso. Em 1934, uma garota de 10 anos chamada Gracie Budd já Como é o negócio? Capturado por enviar carta para a família descrevendo o banquete. Em 1934, uma garota de 10 anos Certo. chamada Gracie Budd já estava desaparecida Sumiu. há alguns anos. Não teve nenhuma pista ou desenvolvimento promissor sobre o desaparecimento dela. Isso até que a mãe dela recebeu uma carta anônima no correio. A carta dizia: Querida senhora Budd, no domingo, 3 de junho de 1928, visitei você na sua casa. Nós almoçamos. Gracie se sentou no meu colo e me beijou. Decidi comê-la. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você gosta de conteúdo assustador, bizarro e misterioso, você tá no lugar certo. Peraí, como é, amigo? É o quê? Certo? Toda semana tem pelo menos 3 vídeos longos, todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo pra vocês. Que Se você gosta isso, desse tipo cara? de conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no Vou canal, deixar, como é que comentar os não? temas que vocês querem ver aqui. Oxi. As fontes e os créditos estão sempre na descrição do vídeo. E vocês lembram no vídeo passado que eu falei pra vocês que eu tava sem carisma e que eu tinha deixado de fazer um caso muito pesado porque não tava num dia muito bom? Pois é, hoje vamos fazer um vídeo pesado. Sem carisma. Um pouquinho mais zen do que eu tava no outro dia. E eu preciso avisar vocês que esse caso é bem pesado. Inclusive, vocês já devem conhecer, porque vira e mexe eu recebo comentários de fala do Albert Fish, fala do Albert Fish. Eu falei, quem que é esse tal desse Albert Fish? Gostaria de não ter ficado sabendo, mas além de eu ficar sabendo, tô aqui pra contar pra vocês e pra espalhar pra mais pessoas como esse homem foi terrível. E graças a Deus que ele nasceu em 1870 e poucos. Ah, vivo até hoje. Esse caso já faz muito tempo, mas é vivo até terrível. hoje. Então vou deixar o alerta de gatilho. Tem várias coisas que podem ser um gatilho. E alerta de gatinho aqui, ó. Aqui pras pessoas, tem... já fica o alerta aí pra quem tá assistindo também. Crianças envolvidas, tem canibalismo, tem várias coisas que eu Coisa falo paia. e o YouTube me Coisa que geral acha paia. odeia e não monetiza o vídeo. Paia. Eu já tô preparada. YouTube é paia também. Antes de começar, eu ganhei esse batom aqui. Gente, que demais, né? Muito mais que demais. E aí eu decidi, no canal, junto com vocês. É isso. Tem um brilho, ó. Tô vendo, Tipo, ele é rapaz. marrom, É isso aí. não estranho, Atrapalhado, bonito, né? mas é meio chamativo. Tô Eu decidi passar entendendo. por cima do meu pra ver como fica, certo. junto com vocês. Eu ganhei de uma amiga. Já falou Então, isso. pra não falar que eu nunca usei... Ai, gente, já não tô gostando. Já não tô gostando, ficou um marrom. certo. Acho que eu não odiei. Não odiei. Tá Ficar com ele até o fim do vídeo, né? Eu acho que é mais um batom pra você usar, tipo, com um escuro por baixo, né? E ficar o brilho. Eu vim ver um caso criminal, esbarrei num negócio de negocinho, né, cara? Um tutorial de make. Mas enfim, matou minha curiosidade. É isso aí. Aleatoriedades do dia, né? Tentando dar uma sobre equilibrada no clima antes da gente começar a falar desse cara. É porque ninguém sabe. O clima tá muito tranquilão. Mas já enrolei demais, eu sei, estou ciente disso. Bora pra história. Estou sentindo minhas forças indo embora. Rapaz. Pra começar essa história, a gente vai voltar pra 1927, no Brooklyn, em Nova York. Brooklyn Nine-Nine. No dia 11 de fevereiro, 2 garotos chamados Billy Gaffney e Billy Beaton estavam brincando juntos dentro do apartamento deles. Os Billy dois é o sobrenome ou os dois? Tipo de supervisão, ninguém estava preocupado com eles, mas algumas horas depois, só um dos garotos, o Billy Beaton, apareceu sozinho no telhado. Quando a mãe dele questionou aonde estava o amigo dele, ele disse: o bicho-papão o levou. Mas quem era esse tal de bicho-papão? É paia. Vamos começar essa história do começo. Eu assisti Harry Potter, vou explicar pra você o que é o bicho-papão. Albert Fish nasceu no dia 19 de maio de 1870 em Washington, D.C. Ele era o mais novo de 3 irmãos. A família do Albert era bem problemática. Vários deles tinham questões psicológicas, mas muito avançadas. Por exemplo, um tio dele era um fanático religioso que quase estava começando um culto bizarro. Então ele tinha um histórico muito forte de questões de saúde mental na família dele. E quando ele era criança, o pai dele faleceu. Isso fez com que a mãe dele não tivesse capacidade de continuar cuidando dos filhos sozinha. Ela não tinha dinheiro suficiente para isso, então ela decidiu colocar
colocar os filhos em um orfanato temporariamente. Só que naquela época, a gente tá falando de 1880 e poucos. Os orfanatos não eram lugares nem um pouco tranquilos. Mas nunca foi? Pelo contrário. Era permitido praticamente qualquer coisa lá dentro. As próprias crianças batiam uma nas outras, elas eram punidas de formas cruéis e era algo bizarro. Poxa, com o Albert não foi diferente. Ele era frequentemente abusado e punido dentro do orfanato. E dizem que ele foi punido tantas vezes que, como mecanismo de defesa, ele começou a gostar da dor. Então, ele primeiro era punido, ele sentia muita dor, ele achava aquilo terrível. Mas depois, quando as freiras estavam ali batendo nele, ele sentia uma sensação de prazer. Ele começou a perceber que a dor física era algo que ele gostava. E aí, muitas pessoas que analisam o caso dele dizem que o cérebro tentou usar isso como mecanismo de defesa. Já que ele estava apanhando tanto e ele estava sofrendo tantas punições físicas, então o corpo tentou associar como algo bom para que ele sofresse menos, mas enfim, é uma das análises psicológicas. Só que essa dor física para ele era num nível de muito prazer. Ele literalmente ficava excitado com isso. Em 1879, a mãe do Albert finalmente voltou a ter condições financeiras para que os filhos voltassem para casa. Só que o Albert voltar para casa não foi algo muito mais saudável do que ele experienciava dentro do orfanato. Agora ele tinha contato com várias crianças da vizinhança, eles brincavam juntos, mas nessa época o Albert também começou a ter um relacionamento com um outro garoto. Só que esse relacionamento e esse garoto em específico introduziram o Albert para práticas mais bizarras ainda. Dizem que os dois juntos, quando estavam dentro desse relacionamento, eles comiam fezes e bebiam urina um do outro. Quando o Albert tinha 9 anos, ele caiu de uma árvore e bateu a cabeça. E algumas pessoas tem uma galera que curte, né? Dizendo que a gente tem essa fetiche na cabeça possa ter alterado algo no cérebro dele. Ao mesmo tempo em que o Albert estava tendo relações com esse garoto, ele também frequentava banheiros públicos e ficava observando outros garotos se despirem. E a família dele não tinha ideia que ele tinha esses comportamentos perturbadores. Tenham em mente que a gente tá numa época em que não existia internet, não existia celular, não existia não tinha nenhum TikTok, um Roblox pra jogar, né, mano? Paia. De trabalho na época não tinha um Frifas no jornal. Até hoje isso acontece, mas naquela época era a única forma de você conseguir arrumar pequenos empregos assim. E essas pessoas colocavam o contato delas. Que isso? E também o endereço delas no jornal para quem quer que quisesse contratá-las. O Albert adquiriu um hábito de ver esses anúncios e atrás ia até a casa dessas pessoas ou mandava cartas para elas falando coisas extremamente absurdas. Mandava um zap, né? Tipo algo bem pornográfico. Isso! Assim, pura diversão, só porque ele achava aquilo engraçado. Só que aquelas mulheres, principalmente, que recebiam aquelas cartas, ficavam totalmente aterrorizadas e como é que não? Quem era aquela pessoa doida. E aí, quando chegou mais ou menos em 1898, o Albert já tinha ali seus 30 anos. A mãe dele decidiu que ele precisava casar, então ela decidiu arrumar um casamento pra ele. O casamento foi arranjado com uma mulher 14 anos mais nova. Os dois, depois de casados, se mudaram pra Nova York. E o relacionamento até que deu certo. Eles tiveram 6 filhos juntos. Deu muito certo. Época em que ele era recém-casado, ele começou com hábitos ainda piores. Esses hábitos incluíam sodomia, castração e principalmente abuso sexual. Alguns anos antes já tinha acontecido um caso muito bizarro com um garotinho na cidade natal do Albert. O sobrenome dele era McDonald. Esse garoto foi encontrado amarrado em uma árvore e a pele de uma das pernas dele não existia mais. Alguém tinha removido. Ele também tinha sido enforcado. Esse caso ficou sem solução durante muito tempo, mas anos depois descobriram que o responsável tinha sido o Albert. Agora, em Nova York, ele focava em indivíduos negros ou de classe social mais baixa, porque, de acordo com o Albert, esses indivíduos não iam fazer falta para a sociedade. Além dele achar que eles não fariam falta, ele também achava que a polícia ia se preocupar menos em investigar esses casos. Pior que os caras eram assim mesmo, mano. Isso que é foda, né, mano? E aí vocês devem estar se perguntando, ele tinha um interesse por garotos mais novos, mas ele fez alguma coisa com os filhos?
Os filhos do Albert deram entrevistas depois que ele foi preso e disseram que ele nunca fez nada com eles, ele nunca foi desrespeitoso ou abusivo de qualquer forma, mas eles observavam o comportamento estranho dele. Por exemplo, lembra que o Albert tinha essa piração por dor? Ele adorava sentir dor? Ele mesmo se machucava. Ele fazia alguns instrumentos para causar dor nele mesmo. Então ele tinha uma pá que tinha vários pregos que ele ficava se batendo, e ele também tinha aquele famoso chicote de 9 caudas. Eu acho que é 9 caudas. É, raposa de 9 caudas. Um chicote com 9 pontas, e aí na pontinha de cada um tem um nó que você usa pra se bater. Ou bater em outras pessoas, né, claro. Então, os filhos dele diziam que ele tinha uma brincadeira um pouco estranha. Ele ficava brincando com as crianças e eles tinham que subir em cima dele. E caso eles caíssem ou eles perdessem o jogo, eles poderiam bater no Albert com essa pá de pregos que ele tinha. Então, ele fazia os filhos baterem nele. Então ele não abusava dos filhos, mas ele tinha esse comportamento bizarro, que eu imagino que deve ter sido traumático pra eles, que eles não devem ter entendido nada. Além disso, uma das práticas mais terríveis que ele tinha nele mesmo era de enfiar agulhas no órgão sexual dele, tanto na virilha quanto no osso da pelvis, e vocês podem estar achando que isso é mentira, mas existem raios-x mostrando isso. Ele tinha mais de 30 agulhas enfiadas ali, e uma vez que ele enfiava, não era mais possível tirar. Então ele fazia isso pelo próprio prazer pessoal. O cara sentiu dor lá pra sempre. Pra sempre. E aí ele tinha como alvo garotos, principalmente numa faixa de 6 anos de idade. E ele começou a ficar meio obcecado por castração. Em 1903, ele foi preso por peculato. E lá na prisão ele teve várias relações sexuais com homens. Depois que ele foi solto, a esposa dele já não queria mais saber. Ela provavelmente tinha conhecimento desses hábitos estranhos. E eu tenho certeza que ela sabia das traições também. E aí ela simplesmente se mandou de casa. Ela fugiu com outro homem e deixou o filho pro Albert cuidar. Depois que ela foi comprar cigarro. Agora parece que o Albert entrou em um buraco ainda mais profundo. Ele começou a ter vários amantes e também se interessar por canibalismo. Ele disse que um desses amantes levou ele uma vez para um museu de cera, onde ele viu um ele comeu a cera de cera. Eu acho que era tipo, como que fala? Impala. Não, empalado não. Como chama aquele negócio? Putz. É o animal, né? Que você... Rapaz, eu perdi o nome também. Buguei agora. Empalar é atravessar com uma coisa, qualquer coisa. Empalou. Lembra o nome? Lembra o nome. Quando o animal fica... Não é... É isso! Como é o nome? Animais empalhados. Isso aí! Empalado, gente. Empalhado. Como chama? Achei. Empalhado, não empalado. Que horror. Ele viu um pênis empalhado e aí ele ficou super interessado ali pela anatomia. Mas peraí, empalhar vem do negócio de encher de palha? E aí ele teve um relacionamento com um garoto. Ele levou esse garoto pra uma fazenda. E aí os dois tiveram ele começou essas coisas paia. Abusado. E o Albert tinha o costume de torturar todos eles. Eu não vou entrar nos detalhes não tem porquê, das torturas, mas tenham em mente que ele fazia isso com todos. E não aí o Albert simplesmente pegou uma faca e cortou o membro do garoto. Na hora, parece que ele desistiu de matá-lo. E aí ele ficou se sentindo mal pelo garoto. Ele cita como ele ficou gritando e sangrando profusamente. E aí ele meio que deixou uma nota de $10 com ele. Oxe, nossa, não, é isso aí. Por que ele deixou uma nota de $10, a gente não sabe. É porque pra ele era o que um moleque ia precisar pro resto da vida.
talvez ele quisesse compensar de alguma forma o que ele tinha feito. O mais bizarro é que a gente não sabe muito sobre esse garoto. Eu acho que ele nunca chegou a denunciar o Albert Fish e ele provavelmente viveu uma vida normal depois disso, claro que com muito trauma. Ele também intensificou as visitas dele. Como é que vive uma vida normal depois disso? Onde ele poderia ser chicoteado e espancado com frequência sem ninguém julgar. Foi nessa mesma época que o Albert Fish alegava que estava ouvindo vozes. Ele considerava um homem religioso. Esquizofrenia é paia. Esquizofrenia. Ele encontrado enrolado em um tapete, dizendo que o apóstolo João estava pedindo para ele fazer essas coisas. Ele dizia que os crimes que ele cometia eram por instruções desse apóstolo. Confia. No dia 11 de junho de 1924, ele mesmo. O Albert encontrou uma garotinha chamada Beatrice Kill, de 8 anos. Ela estava brincando do lado de fora da casa e colhendo algumas frutinhas no jardim. O Albert, então, chegou para ela e ofereceu dinheiro para ela ajudá-lo a pegar essas frutinhas, mas em outro lugar. A garota estava prestes a deixar a fazenda junto com o Albert quando a mãe dela percebeu e mandou ele embora. O Albert foi embora, mas mais tarde ele voltou pra fazenda e tentou dormir no celeiro daquela família. Mas ele foi encontrado pelo pai, que cuidava daquela casa, e foi afugentado de novo. Então foi um grande livramento pra garotinha. Durante essas buscas no jornal que o Albert sempre fazia, ele encontrou um cara chamado Edward Budd, que estava querendo trabalhar. O Albert gostou da aparência do Edward e ele já sabia que seria a próxima vítima dele. Ele então foi até a casa desse homem e disse que era um fazendeiro. De acordo com a família, quando o Albert, ele parecia ser um cavalheiro mais velho, confiável e gentil. E se vocês olharem para a foto do Albert, vocês vão ver que ele parece um cara super sensal. Ele parece um velhinho que não faria mal para ninguém. Parece só um ser humano comum. Ali, qualquer pessoa. Geralmente uma pessoa que estaria passando na rua e você olhar e falar, você não ia nem perceber, porque era uma pessoa como qualquer outra. Com o bigode e os cabelos brancos. Como a família gostou dele, eles fizeram um acordo e o Albert disse que ia passar dali alguns dias para buscar o Edward para eles trabalharem juntos. Mão de tesouro. Mas nesse mesmo dia, o Albert também conheceu um outro membro da família, uma garotinha chamada Grace Budd, de 10 anos. A mesma que a gente falou no começo desse vídeo. Peraí, como Foi aí que ele amigo? teve uma ideia. Agora ele tinha mudado de alvo. Ele chegou para os pais da Grace e falou que ele tinha uma festa de aniversário da sobrinha dele naquela noite e que seria legal levar a Grace junto. Ia ter bolo, ela ia poder brincar com as outras crianças e depois, quando acabasse o aniversário, ele a levava de volta. A mãe da Grace imediatamente falou, não, a gente não conhece isso aí. esse cara, como que nossa família vai com ele? Não. Só que aí o marido dela falou, poxa, a Grace nunca sai, ela não tem muitos amigos, ele vai dar um emprego pro Edward, por que a gente não deixa ela ir junto? Não tem porquê, né? Mais tarde ela tá de volta, não tá. Vai ser tranquilo. Não vai o Albert também tinha muita lábia e ele sabia manipular a família. Ele deu o endereço da festa de aniversário, ele garantiu que ia trazer ela de volta, eles também tinham acesso a um documento dele, caso precisassem de alguma coisa, então ele passou muita confiança. E eu sei que vocês devem estar pensando, eu jamais deixaria meu filho ir com um cara desconhecido pra uma festa de aniversário? Sim, eu também. Mas estamos em 1930 e poucos, tipo 20 Não tinha muito louco, as coisas né? eram diferentes. Não tinha muito louco, né? Como é que eu vou saber o que é um louco se nunca apareceu um louco? O grande problema é que depois que a Grace foi pra festa de aniversário, ela nunca mais voltou. A família tentou ir até o endereço onde era a festa. Só que chegou lá, era o quê? Era algum lugar. Isso era falso. Tentaram ir até o endereço do Albert, mas ele também deu um endereço falso. Só que nenhuma evidência, nenhuma Cara, é o estelionatário profissional. pista nunca foi encontrada. Inclusive, um outro cara foi preso pelo desaparecimento da Grace, mas depois ele foi solto e foi descoberto que ele não era culpado. Durante anos, repórteres policiais procuraram pelo Albert Fish, mas o cara sumiu também? dele. Mas é claro que ele não ia se aguentar em Como é que não, hein? O cara é um a mãe da Grace recebeu uma das piores notícias. Nossa, é a carta, né? Ter recebido na vida uma carta anônima falando vários absurdos. A carta que o Albert Fish mandou para a mãe da Grace detalhava exatamente o que tinha feito com a filha dela. E eu não vou ler a carta toda pra vocês. Não tem porquê, né? Porque tem uns bagulho que é torto ali. É uma carta enorme e segundo porque ela é extremamente absurda. Não. Mas vou falar mais ou menos o conteúdo. Basicamente o que ele dizia é que ele tinha levado a Grace pra essa fazenda. Ela ficou ali no quintal brincando com as plantas
E enquanto isso, ele subiu pro andar de cima da casa e tirou todas as roupas. Ele já sabia o que ele ia fazer com ela e ele não queria sujar as roupas de sangue. Então depois ele chamou a Grace, pediu pra ela ir até ele, e quando ela chegou e viu ele nu, ela começou a gritar, ela ficou desesperada, começou a chamar pelos pais e querer ir embora, mas aí ele a agarrou. Ele detalhou os últimos momentos da Grace, ele descreveu algumas formas de tortura que ele tinha usado, e ele também disse que cozinhou o corpo dela para poder comer a carne. Ele descreveu o processo de preparação do corpo para fazer um banquete. Ele detalhou as partes do corpo que ele tinha usado, o sabor da carne e como ele achou o sabor dela muito satisfatório. Ele finalizou a carta dizendo que não tinha abusado dela. Essa confissão não estava assinada e também não tinha nenhum nome. Então a polícia agora precisava trabalhar com essa carta para descobrir quem era o responsável e quem teria feito algo tão horrível. Algo importante de mencionar, que eu deveria ter falado ao longo do vídeo, é que o Albert tinha esse costume de comer carne crua. Quando eu falei pra vocês que os filhos nunca sofreram nada por parte dele, uma das coisas que os filhos falavam é que virava e mexia, o Albert servia carne crua pra eles comerem também. Então ele tinha essa obsessão e talvez aí já tava começando Era só usar o fogo, mano. Ou quanto tempo, assim, demorou pra humanidade descobrir o fogo? O cara vai comer carne crua, velho. Pra provar carne humana. Os detetives começaram a investigação dessa carta a partir de uma sigla que estava escrita nela. A sigla era NYPCBA, que significava, traduzindo para o português, Associação Benevolente de Motoristas Privados de Nova York. Eles conseguiram rastrear o endereço para um quarto de um zelador que já tinha se mudado daquele local. Só que esse local também era um lugar onde o Albert Fish visitava com fone. frequência para pegar a correspondência dele. A carta finalmente foi rastreada até o apartamento do Albert e agora os investigadores só precisavam ficar parados ali do lado de fora esperando ele voltar. Eles inclusive falaram com a proprietária do imóvel, ela estava ciente da situação e ela ligou para os investigadores assim que percebeu que o Albert tinha voltado. Com isso, ele foi capturado em 1934. Ninguém usou a cadeira. Assim que ele foi capturado, o Albert confessou tudo. Os policiais nem tiveram trabalho de tirar as informações dele. Ele contou exatamente o que ele tinha feito com a Grace e inclusive admitiu que a primeira vítima dele era para ser o Edward e que depois ele mudou de ideia quando viu a garota de 10 anos. Com essa confissão, eles conseguiram encontrar alguns dos restos mortais da Grace, mas de novo, o Albert tinha comido grande parte. E até então, a gente não sabia que o Albert era responsável pelo desaparecimento daquele outro garoto que eu contei pra vocês. Deu a informação. Aquele que tinha desaparecido e o amigo disse que quem o levou tinha sido o bicho-papão. O Albert admitiu pros policiais que ele tinha escrito uma carta semelhante ao que ele escreveu no caso da Grace pros pais do Billy Gaffney. Ele não enviou. A carta, que foi direcionada aos pais dele, também era extremamente absurda. Também tinha detalhes repugnantes e falava como ele tinha matado o garoto e comido as partes dele. Ele foi levado a julgamento pelo assassinato da Grace em março de 1935. Não tinha nenhuma dúvida agora que ele tinha cometido o assassinato da Grace, mas ficava a dúvida sobre o estado de saúde mental do Albert. Qual será? Ele se declarou inocente, alegando insanidade. E ele também disse para o tribunal que ele estava ouvindo vozes. De acordo com ele, a voz de Deus supostamente estava lhe dizendo para matar e torturar. Tava assim, confia. Além de tudo, não faz Albert Fish confessou ter praticado mais de 400 crimes diferentes. Não se sabe se foram 400 pessoas ou 400 crimes que envolviam outras coisas também, não só crimes contra a vida. E a gente não consegue responsabilizar ele por casos muito concretos. A gente tem o da Grace, a gente tem o do Billy, tem do outro garoto que eu mencionei pra vocês e também daquele caso do garoto que perdeu o membro. Mas fora isso, fica mais no abstrato, a polícia nunca conseguiu reunir evidências o suficiente pra conectar ele com porque ele confessou, casos. Né? O corpo do Billy Gaffney nunca foi encontrado. Durante o julgamento sobre esse caso, o Albert confessou o seguinte. Eu vou tentar dar um resumo do que ele falou, porque é bastante coisa e é bem perturbador. Eu o trouxe pro lixão da Avenida Riker. Existe uma casa isolada, não muito longe de onde o levei. Despi-o, amarrei-lhe as mãos e os pés e amordacei ele com um pedaço de pano sujo que peguei no lixão. Então queimei suas roupas. Joguei os sapatos no lixo.
Depois voltei e peguei o bonde pra Rua 59 às 2 da manhã e de lá caminhei pra casa. No dia seguinte, por volta das 2 da tarde, peguei ferramentas, um bom e pesado Cat O' Nine Tails. Esse Cat O' Nine Tails é aquele chicote que eu falei pra vocês, que tem 9 pontas. E aí ele começa a falar como ele bateu no Billy. Ele prossegue falando exatamente o que ele fez com o corpo do Billy. É bem perturbador. Eu posso deixar o link na descrição não faça se vocês isso. quiserem ler, mas eu acho que o YouTube vai banir esse vídeo se eu contar exatamente o que rolou. Mas a parte mais bizarra, repugnante e assustadora é que ele se vangloriava por isso. Ele queria contar os detalhes e ele mandou isso pra família. Por fim, ele fala: depois peguei 4 cebolas e quando a carne assou por cerca de 1/4 de hora, despejei cerca de meio litro de água para fazer o molho e coloquei as cebolas dentro. A carne ficaria boa e suculenta. Em cerca de 2 horas estava bom e marrom cozido. Comi toda a carne em cerca de 4 dias. E aí, com relação ao estado de saúde mental do Albert Fish, vários psiquiatras participaram da análise. O principal perito da defesa afirmou que o Albert era louco. E na minha opinião, não tem dúvida nenhuma de que o Albert Fish era doido, maluco, terrível, mas apesar disso, o júri, além de considerar ele louco, também consideraram que ele era apto para julgamento. Então, não tem problema que você é louco, não tem problema que você tem alguma coisa. Você vai ser preso mesmo assim, porque o que você fez é extremamente absurdo. Então, assim, foi aquele negócio de que não tem justificativa. Independente da insanidade ou não, a gente vai te considerar culpado. Com essa decisão do júri, o juiz decidiu pela sentença de morte. No julgamento, ele ainda falou um pouco mais sobre o caso do Francis McDonald, que eu contei pra vocês. E esse caso também foi tão brutal que eles encontraram o corpo do garoto que tinha sido enforcado com os próprios suspensórios, só que tava de uma forma tão forte que a pele dele tava até, tipo, tinha passado pela pele o suspensório. Ele foi executado no dia 16 de janeiro de 1936 na cadeira elétrica. Ele entrou na câmara choque às no 11h06 da noite e foi considerado morto 3 minutos depois. Supostamente, quando ele entrou na câmara, ele falou pro Carrasco que ele nem sabia por que ele tava ali. Ele também afirmou estar animado de estar indo pra cadeira elétrica, porque era a única coisa que ele ainda não tinha tentado. Ele tinha 65 anos e foi o prisioneiro mais velho a ser executado naquela prisão. Quando o corpo dele foi examinado, os legistas encontraram mais de 2 dúzias de agulhas alojadas na virilha e no abdômen dele. Antes do Albert Fish morrer, ele teria dado uma última declaração pro advogado dele. Ele escreveu as notas à mão e, de acordo com o advogado, elas eram tão horríveis que ele decidiu que nunca ia divulgar aquilo. Os jornalistas pressionaram muito o advogado para que ele publicasse, mas ele disse que o conteúdo era tão assustador e tão pior do que aquelas cartas que ele tinha mandado para as famílias que não poderia ser visto por nenhuma outra pessoa. O Albert Fish ficou conhecido como um dos serial killers mais terríveis e nauseantes de toda a história dos Estados Unidos. E por fim, só para vocês terem noção, as vítimas conhecidas foram o Francis McDonald, de 8 anos, o Billy Gaffney, de 8 anos também, e a Grace Budd, de 10 anos. Por causa da crueldade dos crimes dele, ele foi conhecido por vários nomes diferentes, que incluíam o Homem Cinzento, o Lobisomem de Wisteria, o Vampiro do Brooklyn, o Maníaco da Lua e o Bicho-Papão. Bom, esse foi o caso de hoje, terrível. Eu fico muito feliz que ele acabou pagando pelos crimes dele, mas é muito angustiante saber que dá agoniazinha. ele teve a chance de cometer crimes assim. Comentem aí o que vocês acharam, se vocês já